Bom, toda terça-feira uma diarista vem aqui em casa para fazer a limpeza aqui da minha casa. E aí normalmente eu vou, né, pro escritório e a minha esposa ela fica com a diarista aqui para acompanhar os trabalhos, né? Fica aqui com a moça. E mas hoje ela tinha um atendimento externo. Então eu acabei ficando aqui em casa acompanhando aí o trabalho da diarista. E dessa experiência que surgiu a ideia de fazer um vídeo hoje. Bom, deixa eu já me antecipar aqui. Desculpa o funga-funga novamente. Eu ainda tô um pouco doente, mas eu tô melhorando. Hoje eu tô melhor que ontem. Bom, e aí por isso que então eu fiquei em casa e aí surgiu a ideia de eu gravar esse vídeo aqui. Durante a pandemia, houve um aumento acelerado aí nessa modalidade de home office, né? Primeiro, nós fomos forçados a ficar em casa e as empresas elas tiveram que correr aí para arrumar computador, telefone, que seja aí para conseguir colocar os seus funcionários para trabalhar de casa. E aí eu posso estar enganado, mas eu lembro que os 15 primeiros dias depois que eles anunciaram lá o lockdown, tudo fechou, né? Não tinha nada aberto. E aí, acho que só o hospital, eu acho que você podia ir, né? E ainda assim, o hospital você tinha uma triagem quase que do lado de fora do hospital, e você, então, caso fosse identificado que se estivesse ali com uma suspeita de Covid, né? Ou seja, eles iam analisar a urgência ali naquele primeiro momento, para você poder entrar. Bom, depois os governantes, né, as prefeituras, elas foram liberando o governo do estado, né, não sei, foram liberando aos poucos algumas atividades. Então eu lembro que começou com serviços essenciais, né, que eles chamavam, como supermercado, academia, construção civil, foi liberando lá aos poucos essas atividades, né? E se eu não me falha a memória, quando foi, acho que uns 2, 3 meses depois do anúncio lá do lockdown, é que eles liberaram os conjuntos comerciais, né? Os prédios comerciais começaram a liberar a entrada das pessoas, né? Nesses prédios. Eu lembro mais ou menos que foi isso, porque na época eu trabalhava em um escritório, em um conjunto comercial, e na época da pandemia eu vendi meu apartamento, né? Isso aí é história para outro vídeo. E eu tive que usar, como o escritório estava tudo fechado, estava tudo lá, né? Eu tive que usar o escritório para guardar algumas coisas que estavam na minha casa. E era uma briga para conseguir entrar lá. E eu só podia entrar para deixar as caixas e sair. Ainda assim eu tinha que agendar. Aí ficava separado no agendamento. Eles deixavam reservado um elevador só para mim, para eu poder transitar lá com as caixas. Foi um período meio complicado. Bom, mas acabou a pandemia, né? As empresas começaram a retomar suas atividades e aí surgiu a ideia do trabalho híbrido, né? Trabalho híbrido esse que o funcionário, a pessoa, né, o trabalhador, ele fica parte do seu trabalho ele fica em casa, né, do seu horário de trabalho ele fica em casa e parte ele vai para o escritório. Ah, é claro que, como nós temos visto, né, em noticiários recentes, algumas empresas elas já estão exigindo que o funcionário vá aos 5 dias da semana, né? Eles estão restabelecendo a estrutura para receber todos os funcionários, porque na modalidade do híbrido, eles diminuíram, né, o tamanho dos escritórios, você não tem uma mesa
Você não tinha, né, uma mesa fixa para você. E aí, quando você chegava lá no escritório para trabalhar, você pegava uma mesa ali e montava suas coisas e trabalhava. E agora parece-me que as empresas elas estão reestruturando, né, pegando escritórios maiores e tal, para poder atender essa demanda aí da volta dos funcionários para o escritório. Mas, enfim, cada empresa com a sua política, né? E hoje eu quero conversar com você, então, na minha opinião, quais são as vantagens e as desvantagens de trabalhar no regime híbrido ou home office? Home office, né? E depois falar um pouco do híbrido. A primeira coisa que eu quero destacar é que quando a gente, quando eu trabalho em home office, eu recebo aí orientações para eu concluir e executar algumas tarefas domésticas. E aí, muitas vezes, eu acabo eh, esquecendo de alguma coisa, ou então eu consigo fazer tudo. Às vezes tem muita coisa para fazer no trabalho, então às vezes você fica meio, não consegue nem levantar da cadeira, mas às vezes o dia está mais tranquilo e você consegue fazer tudo, né? Mas para mim, pessoalmente, isso é uma experiência pessoal. Eu fico muito ansioso. Eu fico ansioso porque eu sei que eu preciso fazer algumas atividades em casa. Ao mesmo tempo, eu tenho que fazer as minhas atividades profissionais. E eu fico meio nessa balança, sabe? Ah, vou fazer, não vou fazer, faço aquilo, não faço aquilo. E só que eu não consigo, aquele negócio vai me consumindo, né? Eu não consigo me concentrar em nenhuma coisa e nem outra. Então, às vezes, eu tenho que colocar roupa para bater, e aí eu fico, sei lá, tô aqui fazendo minhas coisas, tô aqui trabalhando. Às vezes eu tô num raciocínio importante do meu trabalho e a máquina de lavar roupa começa a cantar. Quem tem a máquina de lavar roupa lá da Samsung sabe bem a musiquinha, né? Eu já até sonhei com essa musiquinha. E aí, quando a máquina toca, aí você fala: Meu Deus, agora eu não posso ir lá porque eu tô no meio de um raciocínio, no meio de uma questão importante aqui, mas ao mesmo tempo, se eu não for para lá, a roupa vai ficar fedida porque vai ficar na máquina lá, parada e tal. Ou seja, eu fico no. É um turbilhão de emoções mesmo. Eu não consigo me concentrar. Essa parte eu acho que é uma parte meio complicada do home office. Uma parte que eu gosto assim do escritório é aquela conversa ao redor do cafezinho, né? Aquela troca de ideias. Às vezes você está ali fazendo alguma coisa, às vezes surge um problema que você não, você está ali quebrando a cabeça para resolver, aí tu olha para o lado assim e fala: Pô, João, tô com esse problema aqui e tal, não sei o que. Você consegue me ajudar? Você tem alguma ideia aí de como a gente pode fazer? Então, muitas vezes, enquanto você está ali no escritório, com pessoas ali do seu lado, pessoas vivendo ali a mesma cultura empresarial, às vezes vocês conseguem resolver problemas juntos, né? Além disso, tem também a questão da descontração, né? De vez em quando alguém solta uma piada. Normalmente é o mais extrovertido da sala, né? Eu sempre fui o cara que sempre dei risada. Eu nunca fui o cara que fiz piada. Mas sempre aparece alguém lá fazendo uma piada, contando alguma história engraçada, e participa ali, né, você participa ali daquele movimento, né? E quando você tá no home office, assim, normalmente você tá sozinho, né? É você com seus pensamentos ali, né? Agora, tem uma vantagem que eu consigo enxergar assim, escancaradamente, que é a questão do trânsito. Olha, para quem mora aí nas grandes capitais, eu tenho certeza que o trânsito
ele é um dos fatores causadores de estresse e burnout. Eu sei que muitas vezes o burnout é associado ao estresse na empresa, pressão, é, às vezes um problema com o chefe, ou uma carga muito excessiva de trabalho, sua cobrança também por produtividade, mas eu tenho quase que certeza que o trânsito, ele é um dos causadores também. Porque, pô, eu tenho amigos que eles precisam, para chegar 8 horas no trabalho, eles precisam sair 5h30, 6 horas da manhã de casa. É claro, é aquele negócio. Ele sai 6 horas da manhã, ele vai chegar no trabalho por volta de umas 7, 7h20. Só que se ele sair de casa 6h20, ou seja, os mesmos 20 minutos lá, ele só consegue chegar 8h30. Então, é aquele negócio, né? Ou o cara sai mais cedo de casa para pegar um trânsito leve, chegar mais cedo no trabalho, mas chegar mais tranquilo, ou então o cara vive naquele estresse, né? Porque ninguém gosta de chegar atrasado no trabalho, óbvio, né? O cara já levantou, o cara levantou, tomou banho, escolheu uma roupa legal para trabalhar, né? O cara não quer chegar atrasado. Inclusive, tem uma coisa também que eu acho que vale a pena e que eu gosto, que eu acho que eu não comentei aqui no home office, é que você fica mais à vontade, né? Eu tava conversando com meu vizinho e ele falou que uma das coisas que ele mais gosta do home office é a não obrigatoriedade de usar o terno, né? Até pouco tempo ele era obrigado a usar terno e gravata. Aí depois tiraram a gravata, ficou aquele tipo esporte fino, né? Tiraram a gravata, mas ainda assim tem que usar, né? Quando ele vai para o escritório, ele tem que usar aquele traje esporte fino, social, de trabalho, né? E ele falou, cara, assim, me irrita esse negócio de eu ter que ficar colocando sapato, cinto, camisa para dentro da calça. Eu gosto de colocar minha camiseta, bermuda, meu chinelo e ligar o computador e ficar lá na frente produzindo. Falei de roupa agora, eu lembrei aqui, né? Eu acho que uma outra vantagem também de quando você está no home office é que você pode acordar mais tarde, que nem eu comentei agora, né? Um amigo meu que ele tem que sair de casa às 6 horas da manhã, porque senão ele não consegue chegar no horário, né? No trabalho. E ele entra acho que às 8. Eu falei 8h30, né? Mas acho que ele entra às 8 horas. Agora imagine você que entra 8 horas e está no home office, você poder acordar 7h30, você poder acordar 15 para as 8, né? Você acorda lá, toma seu banho, ou acorda, lava seu rosto, escova seu dente e tal, coloca a tua bermuda e a camiseta, como meu vizinho aqui, coloca a bermuda, a camiseta e o chinelo e começa a produzir, né? E não só o horário de início, mas o de término também, né? A maioria das pessoas acaba entre 5h30 e 6 horas o trabalho. Estamos chegando aí entramos na primavera agora, né? Então os dias começam a ficar um pouco mais compridos, depois vem o verão mais comprido. Então, pô, imagina, você 6 horas da tarde, você desliga o computador e você ainda tem mais aí 1h30, 2 horas de dias claros, né? De dia claro ou dias claros para você aproveitar, poder fazer uma caminhada, poder buscar o filho na escola, poder andar de bicicleta, fazer seu exercício físico e durante o dia que dá mais ânimo, né? Porque 6 horas da tarde, às vezes está muito de noite, parece que psicologicamente você olha do lado de fora, você está mais cansado já, né? E aí você consegue aproveitar, né? Então, depois desse overview aqui que eu fiz, overview, né? Eu tô parecendo o Nelito, misturando burnout, overview, home office. É português com inglês ao mesmo tempo.
Eu creio que o modelo híbrido é a melhor solução, porque você tira um pouco esse estresse de trânsito, você tira um pouco essa, esse ir e vir que cansa todo mundo, e ao mesmo tempo você consegue ter essa interação com as pessoas, essa conversa ao redor do cafezinho. Então eu acredito sim que o modelo híbrido é a melhor solução. E no meu caso, essa é a minha opinião pessoal, eu acho que funciona melhor 2 dias em casa e 3 dias no escritório, porque eu acho que a criatividade, as ideias, a troca de informações, eu acho que elas são importantes para determinar uma cultura de uma empresa. Então, híbrido, 3 no escritório e 2 em casa, eu acho que é a solução ideal, na minha opinião, para manter a produtividade e manter a cultura da empresa e ao mesmo tempo dar um descanso, né, para os funcionários. Tá bom? Valeu, até amanhã.